Seja bem-vindo a mais uma Conversa Fraterna. Olá, eu sou Amparo, do Grupo Fraternal Eurípides Barçanufo de Uberlândia, e convido a todos a participarem de uma conversa fraterna. Vamos nos preparando para este momento, vamos nos sentando confortavelmente, deixando o nosso corpo bem tranquilo, relaxado, sem nenhuma tensão. E para isso vamos inspirando e expirando, inspirando e expirando lentamente. E agora, mais calmos, mais tranquilos, vamos nos ligando com toda a espiritualidade de luz, de trabalho, de amor. A espiritualidade maior que conduz todo esse movimento de trabalho voltado para o Cristo e acalmando um pouco mais os nossos pensamentos, sentimentos, deixando a nossa energia fluir para nos prepararmos para este momento tão importante do nosso dia. Queridos companheiros, irmãos, todos que me ouvem nesse momento, vamos juntando em pensamento todos os nossos amigos, familiares, companheiros, aquele que a gente gostaria de envolver nesse pensamento de amor e nos entregando ao Criador, ao Cristo, nosso Mestre Jesus. E com Jesus vamos entendendo um pouquinho dos seus ensinamentos do Evangelho de Jesus. Agora, já mais preparados, calmos, vamos entender um pouquinho sobre o item 22 do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que trata do tema Bem-aventurados os aflitos. E esse item 22 traz a seguinte lição. Se fosse um homem de bem, teria morrido. Esta é uma frase, uma situação, uma colocação que nós sempre ouvimos dizer, né? A gente sempre tem essa impressão de que a morte é para o homem de bem ou para o homem mau. Como é isso? Vamos entender um pouquinho isso? A morte, ela é natural para todos nós, como sabemos, né? É um processo que tem a finitude do nosso tempo de vida. Então, a morte faz parte do viver. A morte é a chave da vida, né? Então, pensando nisso, quando a gente lê sobre essa situação que é colocada com a tamanha simplicidade, temos a impressão de que há uma punição quando nos falamos desse tema, né? Dessa situação de vida e morte. Mas não, quando a gente ouve essa frase, ela tem alguns equívocos, porque quando se morre alguém que já cumpriu a sua missão, que já viveu todas as suas experiências, que foi ao tempo do Criador chamado de volta à pátria espiritual, esse companheiro ou companheira já cumpriu seu papel enquanto homem encarnado aqui no nosso planeta Terra. E aí pensamos, né? Por que dessa colocação? Se fosse um homem de bem, teria morrido.
É importante que pensamos que quando dizemos isso, né, um homem de bem teria morrido, a gente se esquece da naturalidade que a vida nos coloca, que nós temos um propósito, nascer e morrer, né? Esse é um processo natural da criação. Então Deus nos prepara para esse momento da forma com a qual nós estejamos prontos, de alguma maneira, para recebermos esse conhecimento da vida eterna. Não há a preocupação, ou não deveria haver preocupação com a morte, sim com a vida. A morte é natural e a vida é um processo. Então pensemos nisso. Se temos um processo de vida, deveremos nos preocupar com o processo, viver cada momento da nossa história, estar sempre voltado para um bem maior, procurar sempre entender quais os fundamentos da nossa existência, o que fazemos para a nossa reforma íntima, para a moral, para que possamos entender a moral do Cristo. Então, isso é que nos desafia o Evangelho, a Boa Nova, para nos tornarmos um homem renovado, dando assim lugar à vida. Quando pensamos na vida, ela simplesmente acontece. Não há como a gente se prender a um detalhe ou outro. A vida está aqui como uma existência com a durabilidade que foi nos permitido, e nós temos uma existência espiritual que é a nossa única e verdadeira vida, que faremos dela a nossa razão para evoluirmos, para vivermos bem nesse processo, para estarmos em paz conosco, com a nossa consciência, com o outro, amando a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos, como nos ensina o Evangelho, tão bem explicado que o nosso Cristo nos deixou. Então, companheiros, amigos, é simples se pensarmos desse ponto de vista, mas não se preocupem, não temos que seguir nenhuma experiência que não acreditamos. Mas se pensarmos na simplicidade, o quanto nós podemos simplificar o medo, a insegurança, através da vida, valorizando a nossa vida, valorizando o nosso trabalho, valorizando a nossa família, valorizando tudo que nos cerca, que foi permitido pelo Criador. Falaríamos nesse tema, sobre esse tema por horas, mas o nosso tempo é bem curtinho. Eu gostaria, sim, só de passar essa ideia que a morte não é uma punição, e sim uma libertação e um processo natural da vida. Então, queridos irmãos, irmãs, companheiros, amigos, dentro dessa nossa proposta, vamos voltando à nossa condição inicial de prece, nos ligando com toda a espiritualidade maior, os mentores de luz, a nossa equipe material, que estamos juntos nesse momento, e também pedindo ao Mestre Jesus que abrande o nosso coração, que nos permita vivenciar com alegria a vida, nos preparando para os ensinamentos maiores do Mestre Jesus.
pedindo a proteção, vamos nos preparando para as bênçãos do nosso Mestre amado Jesus. Toda a espiritualidade e equipe responsável por esse trabalho. Fechemos os nossos olhos novamente e vamos entrando nessa sintonia de amor, de luz, de calma. E vamos nos preparando para recebermos, de acordo com a nossa necessidade, as bênçãos do alto. Em forma de luz, vamos envolvendo e ficando cada vez mais tranquilos, leves, protegidos e amparados. Toda a equipe de luz que faz esse trabalho nos envolva com muito amor, com muita luz. E vamos vibrando muito amor e muita luz, saúde, paz para todos aqueles que amamos e também aqueles que desconhecemos, para toda a humanidade. E vamos recebendo um passe energético da espiritualidade maior. Esses irmãos dedicados, trabalhadores do Cristo, envolva cada irmão que neste momento está ouvindo a nossa fala, o nosso Evangelho. Peço também às equipes responsáveis pela fluidificação da água, que fluidifique a água de todos os irmãos que estão conectados, que possam colocar nessa água todo o medicamento necessário para que possam devolver-lhes saúde física, mental e espiritual. E assim damos graças e continuamos as nossas vibrações. Vamos pedindo por todos os lares da terra, que adentre a todos os lares a luz do Mestre Jesus, que vai harmonizando, tranquilizando e tratando todos os lares. Envolvidos nessa sintonia de amor maior, vamos pedindo ao Mestre Jesus, aos mentores responsáveis, que complete todo esse trabalho de doação, de entrega, de regeneração, nesse momento tão difícil, em que todo o nosso planeta passa de forma bastante significativa, que acalme os corações de todos os humanos, que devolva-lhes as bênçãos, a calma, que possa devolver-lhes o desejo da vida, sem se preocuparem com a morte, pois é disso que trata o nosso tema hoje. A vida é que nos importa. A morte, ela é natural e comprova a vida, sem sombras de dúvidas. Então, queridos irmãos, imerso em muita luz, em muita energia positiva, concluindo o nosso trabalho de hoje, vamos agradecendo ao Criador. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra e também nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoa as nossas ofensas,
assim como perdoamos aquele que nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentações, livra-nos, Senhor, de todo mal, pois só Teu é o poder, o reino e a glória. E com esta prece, eu me despeço de todos, como um abraço fraterno, carinhoso e afetuoso. E até uma próxima oportunidade. Muito obrigada a todos. Que Jesus continue envolvendo cada um. Que assim seja, graças a Deus. Você ouviu Conversa Fraterna, uma iniciativa dos grupos fraternais Eurípides Barçanufo e Luz de Eurípides.